Olá, alunos e amigos do Alpha Trader, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é professor Eliel de Souza e hoje estarei aqui dando uma aula incrível em sequência aos nossos estudos de análise técnica e análise gráfica. Já tratamos de diversos assuntos aqui maravilhosos que têm agregado valores a todos vocês que têm nos acompanhado, têm seguido, têm curtido o nosso material e apreciado o trabalho que oferecemos aqui. E na aula de hoje, em sequência aos estudos de análise técnica e gráfica, nós vamos falar de alguns padrões gráficos que vão determinar padrões de sequência, de continuidade ou de reversão. Mas antes, convido você, se caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscrever, ativar as nossas notificações para que a cada vez que compartilharmos alguns conteúdos, você seja notificado. Isso mesmo, inclusive as nossas operações ao vivo que realizamos todos os dias aqui no YouTube, ok? E esse material, deixa o seu like para que ele alcance outras pessoas, tá bom? Se quer também conhecer a nossa mentoria, acesse, tá aqui na descrição do vídeo e também na tela que está transmitindo essa imagem para vocês, www.cursoalphatrader.com.br. Quem entrar hoje na mentoria tem como bônus o robô que opera o método Quem Pensa Enriquece nas operações do mini índice. Um setup poderoso que te possibilita ganhos entre 1.000 a 1.300 pontos em suas operações. E a vantagem do robô é que não mexe com o seu emocional. Você deixa ele executar, ele vai fazer o que tem que ser feito e vai ser fiel à metodologia. Então nós vamos agora tratar desse importante tema que é os padrões gráficos. E hoje nós vamos falar dos padrões gráficos, são vários padrões. O foco da aula de hoje são as formações de triângulo. Isso mesmo, as formações de triângulos. Mas antes, vamos definir o que são esses padrões gráficos, ok? O que são esses padrões gráficos? Durante muitos anos, vários analistas, profissionais do mercado, especialistas, eles realizam estudos diversos sobre os gráficos e as suas formações. Com isso, identifica e classifica os padrões que surgem repetidamente ou repetidamente ao longo desse tempo. A explicação que a gente encontra para a formação desses padrões, a existência desses padrões, está relacionada exatamente ao fato de que os compradores e os vendedores sempre agem de acordo com as suas crenças e com os seus impulsos, tomando decisões de acordo com o momento. Então, no mercado, as circunstâncias estão sempre se repetindo. Grave isso. Sempre no mercado, as circunstâncias se repetem, levando as forças de oferta e procura, representada pelos investidores, se repetirem. E, em consequência dos investidores terem repetido as suas decisões. Então, o que são esses padrões gráficos? Os padrões gráficos são exatamente as figuras que surgem e que se embasam na frequência em que aparece no passado e suas consequências. Então, elas podem nos auxiliar na previsão de continuidade ou até mesmo de reversão da sua tendência. Quando você olha para esses padrões que se repetem, né? Você observa o que aconteceu no passado
quando houve aquele padrão gráfico, você poderá tomar uma decisão para continuar ou entrar numa posição de um ativo, bem como você pode tomar uma decisão de sair, porque ela pode representar uma reversão. Como são classificados esses padrões, essas figuras que nós temos nos gráficos? Ela é classificada sobre duas perspectivas. Nós classificamos os padrões como padrões de continuação ou padrões de reversão, ok? Padrão de continuação ou padrão de reversão. Dentre os padrões de continuação, eu quero ressaltar os padrões chamado, a figura de padrão de continuação, chamado de triângulo. Olha ela aqui. O que são os triângulos? Os triângulos são exatamente uma área de congestão onde os limites superior e inferior convergem para a direita. Eles se formam quando há uma flutuação dos preços, começam a atingir amplitudes cada vez menores. Conforme o tempo passa, existem 3 tipos de triângulos: os simétricos, os ascendentes e os descendentes. Observa bem que eu vou repetir. É uma área de congestão cujos limites superior e inferior convergem para a direita. Esses triângulos se formam quando a flutuação dos preços começam a atingir amplitudes cada vez menores. Vai tendo aquele estreitamento, ok? Vai tendo aquele estreitamento. E esses triângulos, esse padrão que nós temos no gráfico, padrão de continuação, os triângulos, são classificados como triângulos simétricos, triângulos ascendentes e triângulos descendentes. Tome nota: triângulo simétrico, triângulo ascendentes e triângulos descendentes. Vamos conhecê-los e ver o que eles possibilitam quando você está operando ou quando você quer tomar uma decisão. Vamos olhar ele no slide e depois exemplificar no próprio gráfico. Ao preparar esse estudo, procurei alguns padrões dentro de alguns ativos que exemplificam e que auxilia você identificar essas figuras e como elas podem ser poderosas para a tomada de decisão. Vejamos os triângulos simétricos. Né? O primeiro tipo de triângulo são os triângulos simétricos. Como ele é identificado? Observa que o triângulo simétrico ele reflete um equilíbrio entre compradores e vendedores. Ó. Raramente ele demonstra a direção para a qual será perfurado. Veja topo, fundo, resistência, suporte. Para se formar um triângulo, vai ser necessário a existência de pelo menos 4 pontos. O ponto à direita, conforme está aqui, onde as suas linhas se encontram, é chamado de vértice. Isso aqui, ó. Vértice. Existe um limite de tempo para que um triângulo seja quebrado e que deve ser a sua metade e 3/4 da sua extensão total. No caso do triângulo ser quebrado no vértice ou próximo dele, a tendência neutra deve perdurar. E um aspecto que deve ser observado sempre é o volume, tá? É importante se observar o volume quando o triângulo é formado. Durante a formação desse padrão aqui, geralmente vai apresentar uma diminuição
constante do volume. Por que há essa diminuição? Porque é um cenário de congestão. É um cenário em que os investidores não se decidiram. Há um empate entre as forças compradoras e as forças vendedoras. Então, quando há um rompimento dessas regiões, haverá um aumento de volume na direção da região que foi vencida. É isso que eu gostaria que vocês ficassem atentos. Vamos ver em um próprio gráfico, né, no próprio gráfico, esse tipo de padrão simétrico do ativo. Nós temos aqui a Arezzo, esse aqui já é um outro tipo de padrão, não é o que eu quero mostrar para vocês. Vamos olhar aqui na Azul. Na Azul nós temos o padrão, olha, conforme acabei de explicar para vocês. Veja a área do triângulo simétrico. Muito claro aqui, ó. Uma consolidação, uma congestão, topos e fundos. E observa que o fundo do triângulo pode ser utilizado como referência de stop. E o rompimento do mesmo, ó, o candle que feche acima, você vê que essa é uma LTB, e aqui, se você pegar mais embaixo, uma LTA. Se ele fechasse abaixo, teria uma projeção de queda de 26%. Como ele fechou acima, a projeção de alta foi até maior. Nesse início aqui, pegando a projeção Fibonacci, bateu o alvo aqui de 16%. Veja que ele chegou a alcançar cerca de quase 30% de alta num período bem curto, ó, de dias. Num período de 30 dias chegou a subir 36% após o rompimento do triângulo. E aqui é o triângulo simétrico, tá? Triângulo simétrico. Observa bem aqui, ó. Depois faz uma correção de volta e a parte vencida do triângulo se tornou suporte aqui. E a alta contínua foi em torno, ó, de 50%. Veja que essa figura de padrão no gráfico possibilita entradas poderosas. Esse é o triângulo simétrico. Veja bem, grave bem a figura dele aqui no gráfico. Depois nós vamos para o triângulo ascendente. Como é o triângulo ascendente? O triângulo ascendente, ele possui o lado superior horizontal e o inferior com uma linha ascendente, ou seja, ele é inclinado para cima. O rompimento normalmente vai indicar que permanecerá a mesma tendência. Uma das técnicas para operar esse triângulo ascendente é você aguardar o rompimento da linha horizontal. Ó. E nessa situação, os analistas esperam por uma alta de pelo menos a altura do lado mais largo do triângulo. Ó. Você pode usar a altura mais larga dele como uma projeção de alvo. Essa parte aqui pode servir como referência de você buscar acima. Vou mostrar daqui a pouco no gráfico. Ela é uma formação, na maioria das vezes, altista, sendo raramente quebrado esse tipo de padrão. Vamos olhar no próprio gráfico um modelo ascendente. Beleza? Vamos ver um modelo ascendente aqui. Eu vi ela, se eu não me engano, exatamente na B2. Olha aqui. Que interessante, né?
Seguindo o padrão ascendente, você tem a própria linha da LTA como a formação da base desse triângulo e uma linha horizontal do período de congestão. Se você pegar mais em cima, ó, fica mais claro para a gente. Ó. Observa bem aqui. Então, você pode utilizar como alvo, ó, a largura maior. Veja que a largura do triângulo é 40%. Inicialmente, pela projeção Fibonacci aqui, ó, deu 20%, mas a largura do triângulo pode ser utilizada como alvo, em torno de 40%. Vamos ver que se no rompimento alcançou esse patamar de largura de alvo, a largura do triângulo, a parte maior dela, como alvo, 40%. Vamos pegar aqui essa parte do topo mais alta aqui, até o período da entrada. Até ali deu 37%. Vamos ver se foi mais. 37%. Depois ele retorna aqui, já teria estopado, mas até 37% deu. Podemos considerar o alvo batido da projeção da largura do triângulo. Essa é a característica do triângulo ascendente. Tá? É um padrão muito interessante. Você usa essa largura aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo um desenho gráfico aqui que possa me auxiliar. Não tem o que eu estou querendo. Mas deu para vocês compreenderem. Pegando, vou botar uma reta aqui, ó. Pegando a largura do triângulo, ó. Pega uma linha preta, uma linha azul, uma vermelhinha aqui para dar destaque. Ó, a própria largura do triângulo pode ser determinada como alvo, 37% aqui, e vocês observam que o topo, ponto mais alto desde o rompimento, ó, 37%. Veja que incrível isso, né? Então, quando você identifica isso, cara, você consegue uma projeção incrível e alvos maravilhosos e operações poderosas. Essa é a figura do triângulo ascendente. Vejamos o triângulo descendente. Como é a formação desse triângulo? O triângulo descendente, ele é o inverso. Ele tende a ser um sinal de queda, com uma linha horizontal ficando na parte inferior, enquanto uma linha de tendência é inclinada para baixo, ó, se forma, como no caso ascendente, aqui é o contrário. A linha de base dele é a LTB e a linha da base inferior forma uma linha horizontal, quase uma reta, né? Como no caso ascendente, espera o quê? Os preços fecharem, né, percorrer uma distância equivalente ao tamanho do lado mais largo na banda da formação. Então, quando você realiza uma venda nesse padrão, utiliza a largura do triângulo para determinar o seu alvo, ok? Você determina essa largura para poder buscar o seu alvo. Vamos olhar ele no próprio gráfico. Acho que eu vi ele na Arezzo. Não, na Arezzo não. Deixa eu ver se foi mais embaixo aqui. Sim, na Arezzo. Olha que interessante a formação dele aqui. A gente tem um padrão aqui, ó. Triângulo descendente, uma tendência de baixa, uma LTB
uma linha horizontal. Lembra que eu falei que a distância, ao ponto mais largo dele, determina o alvo? Então, se você pega aqui, ó, o valor da largura, ó, 15%. Então, qual é a projeção de queda desse triângulo? Pegando pela projeção Fibonacci, o ponto de entrada, ó, seria aqui. Ó, fechou abaixo da linha horizontal, rompeu o triângulo, pode ser aqui também, com stop nessa região. Então, na projeção Fibonacci, se pegando aqui como stop, nesse rompimento como entrada, temos 9%. Mas a largura do triângulo nos possibilita 15%. Veja aqui quanto que ele desceu. 15,84%. É uma referência incrível, não é, galerinha? Então, esse é o padrão do triângulo descendente. Espero que você tenha assimilado. Eu não vou falar dos outros padrões agora. Nós temos depois, nas próximas aulas, eu vou falar dos retângulos, das cunhas, das bandeiras, das flâmulas, para exemplificar para vocês os padrões de continuação. Também vou falar dos padrões gráficos de reversão. Então, para que a aula não seja uma aula muito longa, eu vou finalizar aqui. E aconselho vocês reverem mais vezes para absorver o conteúdo. Se gostou, deixa o seu like, promova essas aulas compartilhando com seus contatos e amigos que você acha que isso vai significar para eles e ajudar eles. Beleza? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima aula.